Porque toda geração que vem, ela vem melhor do que a que está. Ela, do seu jeito, do seu modo, ela consegue uma resposta para a vida e ela mostra para o que veio. Essa geração, por exemplo, atual, que faz as tecnologias que há mais ou menos 10, 15 anos atrás nem existia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, e tudo isso que pode ser usado futilmente ou também de forma inteligente, tem mudado a transparência na política do mundo todo, tem denunciado com mais velocidade muitas questões e tem nos tornado autor do conhecimento e não prisioneiros do que a mídia para nós diz o que deve ser ou não verdade. Porque faz parte do mundo da regeneração a transparência e o empoderamento das criaturas. O que para nós é estranho é que a gente não está acostumado a receber esse poder de determinar a própria existência. Nós estamos acostumados a delegar a alguém, seja um líder político, seja um líder espiritual, a tarefa de fazer transformações que cabe a cada um de nós. E esse processo de mudança inclui uma sociedade menos maniqueísta. O que é uma sociedade maniqueísta? Uma sociedade que divide o mundo bem e mal, sabe? A gente foi treinado na nossa infância a ver o mundo maniqueísta, tipo Tom e Jerry, He-Man contra Esqueleto, Smurf contra Gargamel. Então a gente vai vendo um monte de heróizinho, o herói e o mal, o herói e o mal. Hoje em dia, até os heróis estão ambivalentes. Você vê que inclusive está uma confusão agora, o Batman contra o Superman. Quer dizer, a sociedade mostra que nós temos ao mesmo tempo pontos de luz, pontos de sombra, e a minha transformação, essa ideia de aperfeiçoamento que exige esforço, essa ideia de que ninguém pode progredir sem renovar, exige uma atitude pessoal que muitos de nós não estão acostumados a ter. E por que não está acostumado a ter? Porque tem uma visão romanceada sobre si, tem uma visão infantil sobre si. A sociedade nos vende a ideia de que para que nós possamos ser respeitados e possamos ser importantes, nós temos que ser melhor em tudo. Isso, gente, dá uma sensação terrível de falência emocional. Quando você se vê obrigado a ser bom em tudo, você se sente péssimo em tudo. Porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. As características de nossas fragilidades são fundamentais para que a gente reconheça a necessidade do outro e, sobretudo, a necessidade daquele que sim é perfeito, que é Deus. Daquele que sim é a fonte daquilo que tudo me falta, da angústia que me toma conta, que é Deus. Essa angústia nunca vai ser tamponada com coisas. A gente pode até imaginar que trocando de carro, usando uma roupa melhor, indo para fora, mudando a casa, trocando os móveis, a gente tem um ganho temporário de satisfação. Mas assim que você para no sinal que tem uma pessoa com um carro melhor que o seu, você já se sente inferior. E a sociedade, ela programa isso. Você compra um carro esse ano, aí o ano que vem ela lança o mesmo carro, só que ela faz isso no farol, achata o farol. Aí quando você para do lado, você vê o outro com farol achatado, você faz, o carro dele é melhor que o meu. A única coisa que houve foi um achatamento de farol, mas você acha que ele está numa vida melhor que a sua. Você acha que a vida do outro é melhor que a sua, porque a gente tem uma glamourização da sociedade atualmente. Obviamente que as redes sociais tornaram isso muito mais forte, porque as pessoas vendem uma vida ficcional, é como se fosse um personagem que elas publicam nas redes sociais, que não necessariamente é o que acontece lá fora. Eu já cheguei a ver, por exemplo, casal brigando numa comida japonesa, e aí eles tiraram uma foto, fizeram um selfie, sorrindo os dois, publicaram e voltaram a brigar. Eu disse, isso é o cúmulo, né, da hipocrisia. Né? Publicamente, nós somos um casal feliz. Você que está lá, triste, sozinho ou sozinha numa sexta-feira, achando que tem um dedo podre, que nunca consegue ninguém que preste. Olhando ali o Instagram, quando você vê aquele casal sorrindo, você diz, que vida miserável a minha. Porque você se compara com o que não é verdade e você não aprende que a felicidade, ela não depende daquilo que o mundo nos propõe como felicidade. É por isso que Jesus diz que Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Porque não é uma paz como o mundo nos dá, Ele diz. É uma paz diferente, porque ela preenche. Hoje, muitas pesquisas na área da neurologia e do comportamento humano mostram, por exemplo, que uma noite numa mesa, tomando café com tapioca, com pessoas que você gosta, amigos, gera uma compensação psicológica e emocional maior do que comprar um carro novo.
Sabe por quê? Porque nunca são as coisas que nos deixam mais ou menos felizes. Nunca. Sempre são pessoas. Quando a gente vai ouvir falar de mágoa, tem a ver com pessoas. Quando a gente vai falar de perdão, tem a ver com pessoas. Quando a gente vai ouvir falar de ressentimento, tem a ver com pessoas. Mas a sociedade precisa nos dizer que a felicidade é aquilo que a gente constrói, que a gente compra. Observe que um dos motivos da depressão coletiva no Brasil é que a gente deixou de ir ao shopping. Mal está dando para pagar a feira, então comprar roupa não rola, ver filme não rola, comprar pipoca não rola, então a gente está ficando em casa. Mas eu tenho observado que as pessoas estão se apoiando mais. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar em crise, longe disso, mas é porque essas crises, elas fazem com que a gente lance o olhar sobre o que é essencial. Já que eu não posso me enganar e viver num frenesi de consumo para tamponar minhas faltas, eu vou em busca do que realmente preenche, que são as pessoas. Esse silêncio que ficar em casa me permite pensar em mim, ele é profundamente necessário. E muitos de nós não quer enxergar porque não quer reconhecer as sombras que tem. Mas as sombras da nossa alma, elas não devem ser repelidas. Elas não devem ser colocadas como uma deficiência moral, mas como um traço de mim, que faz parte de mim, que eu tenho que admitir e, óbvio, no meu tempo, no meu processo, transformar. Acontece que a gente olha para os processos dos outros e aí fica pensando, como é que eu vou conseguir isso? A gente sempre vê no outro uma coisa meio mágica, né? As pessoas tinham dificuldade de admitir que erram. Vocês já viram como todo mundo só conta vantagem? É impressionante. O povo conta uma vantagem que você faz assim, minha vida é muito ruim. Se for falar de vida afetiva, tem gente que diz que toda noite eu faço amor com minha esposa. Eu digo, menino, eu acho que eu estou doente. Eu estou com algum transtorno. Que cabo vigoroso danado. Mas vai lá para ver se é assim mesmo. Conversa com a madame para ver se é desse jeito. Todo mundo, não, eu não tenho medo. Tem um poema muito interessante de Fernando Pessoa, do seu heterônimo Álvaro de Campos, que é um dos personagens que ele usava para dar nome às suas poesias, que chama-se Poema em Linha Reta. E esse poema é muito interessante, porque o que ele diz? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes rele, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, eu que tenho me enrolado, eu que tenho caído nas etiquetas, que tenho sido mesquinho, arrogante às vezes, eu que tenho sido cômico, a dor do outro, eu que tenho sentido piscar do olho nas moças de flertes, eu que tenho vergonha financeira porque vou à falência, eu pego dinheiro para emprestar e não pago, né? Ninguém se identificou com essa lista agora, não entendi, né? Eu que, quando na hora do soco surgiu, eu me abaixei para não receber o tiro, o murro, mas meus amigos, todos são heróis em tudo. Eu estou farto de semideuses. Será que não tem gente nesse mundo? É a pergunta que ele faz. Será que não tem pessoas humanas que falham, que erram, que caem, que fracassam? Por que as pessoas têm medo de dizer que elas fracassam? Neste vídeo, Rossandro Klinge nos convida a pensar sobre a força da transformação interior e o sentido maior das dores que nos visitam. Refletindo sobre o desenvolvimento moral do ser humano, ele destaca a necessidade de assumirmos a própria vida, com serenidade e consciência. Neste horizonte, o pensamento espírita convida à compreensão de que o progresso não é um evento exterior, mas uma lei de Deus que rege a marcha da criação. A reencarnação é o mecanismo divino que concretiza esse avanço. Cada retorno à matéria é oportunidade de aprendizado e reparação, em que a dor se converte em libertação e consciência. As provas fortalecem virtudes em formação, e as experiências difíceis transformam-se em degraus de ascensão. Emmanuel recorda que toda criatura traz consigo a semente do próprio destino, e que a colheita de cada existência é expressão da misericórdia que educa e ampara. A fé e a oração sustentam essa caminhada interior. A fé raciocinada nasce da razão esclarecida e transforma-se em convicção serena diante das provas.
A oração é o diálogo silencioso entre criatura e Criador, ponte vibrante que harmoniza o coração e atrai o amparo dos bons espíritos. Quando fervorosa, é força que reergue e orienta. Joana de Ângeles ensina que orar é ajustar-se à sintonia divina, permitindo que o influxo superior renove as forças e pacifique a mente. Todo progresso converge para a capacidade de amar sem interesse, servir sem orgulho e compreender sem exigir. A vida, guiada por essa luz, é uma escola sagrada onde cada lição aprendida se transforma em claridade permanente. E sob a direção divina, o ser humano avança, sereno, consciente e livre, rumo à plenitude que o espera desde sempre. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.